Ô Zé, deixa eu falar com você, Zé. Ontem o ministro Paulo Guedes falou que vai ter taxa extra na conta de energia elétrica, que é isso mesmo e que as pessoas vão ter que arcar com isso. Eu quero saber como é que o governo está lidando com essa crise. Pois é, olha, o ministro foi mal entendido na fala. Quando ele diz que não adianta chorar, não foi no sentido de desprezar as pessoas que acham a conta de luz cara, mas no sentido de que não adianta só ficar lamentando, é preciso arregaçar as mangas e reagir. O presidente ontem falou durante a live lá, pagar um ponto de luz, isso é simbólico, isso não resolve, né? E evita qualquer insinuação à palavra de falta de luz, de apagão ou mesmo racionamento. Olha, Paulo, em 2000, no final do ano 2000, depois de um encontro com o então ministro de Minas e Energia, José Jorge, eu e o Magno Martins, um jornalista amigo meu de Pernambuco, saímos com a novidade, racionamento de energia elétrica, ninguém nunca tinha ouvido falar e nem pensar nessa situação. E nós saímos com essa novidade, eu aqui na Jovem Pan dei a notícia, que também ninguém acreditou na possibilidade, e a coisa foi ficando cada vez mais séria, e em 2001 houve ali por parte do então presidente Fernando Henrique Cardoso o estabelecimento de um grupo especial interministerial gerido por Pedro Parente para administrar essa falta de energia, de água, né? A energia não se cria, ela se transforma. E a água é uma energia em potencial armazenada. Se não há água, não tem como gerar energia. E o grande problema é a área de pico mesmo, porque a energia se mede pelo pico. Há todo um preparativo para que seja atendido essa demanda máxima, né? E a situação é a seguinte: não há água, ou seja, não há material para a produção de energia elétrica. E no momento de recuperação franca da economia, e todas as indicações de que haverá, a partir de agora, um aumento do consumo de energia. Se para a economia isso é bom, reativação das indústrias, né, em pleno vapor e recuperação de empregos, para esse setor de geração de energia é um desastre. Então, pelo que eu estou vendo do andar das carruagens aí, que são várias, no governo Fernando Henrique, essas carruagens ficaram se batendo até criar o grupo gestor, que acho que o presidente deveria já criar um grupo interministerial para gerir com a agência reguladora e tudo, essa administração da energia. Vai chegar a racionamento, sim, nós vamos chegar a racionamento. Isso não é informação de governo, mas é que não tem absolutamente nenhum outro caminho. Chegar a racionamento, se não apagão. O apagão não houve lá em 2001, né? É quando o sistema entra em falência e aí se desliga a luz. O racionamento é obrigar as empresas e famílias a reduzirem o consumo, obrigar a redução do consumo, e não campanha. Por enquanto, estamos aí na fase de campanha, mas devemos chegar a racionamento. Muito bem, Zé. Bruno Atrolai, já vou passar a palavra para você, justamente te perguntando, você não acha que falta um pouco de sensibilidade nessa fala do ministro Paulo Guedes? Por mais que a gente possa analisar um certo contexto, é uma fala feliz nesse momento de dizer, olha, não adianta ficar sentado chorando, só que as pessoas vão ter que pagar. Eu acho que política é diplomacia, né? E o Paulo Guedes, ele não é um cara que tem um perfil político, né? Ele é um quadro. Tanto que várias vezes, e não só ele, né? Foi a mesma história do Castelo Branco, que estava à frente da Petrobras, que era excepcional. Foi um cara que deixou um legado maravilhoso e por causa de uma fala que caiu mal, no caso com os caminhoneiros, pagou um preço alto, né? Então, todas essas figuras que são quadros do governo, mas que não têm essa aptidão aí para a política, e uma das premissas da política é você estar sempre escolhendo muito bem as palavras, eles têm realmente que tomar cuidado. Eu tenho a mesma interpretação do Zé. Eu acho que se você olha o contexto, não é um negócio tão escandaloso assim, considerando que o Paulo Guedes sempre joga real. Ele é um cara frio, né, para falar as coisas. Ele é duro. E ele é assim sempre, Paulo. Então, na verdade, eu acho que ele está falando como ele sempre fala. O que é um traço da sua personalidade e realmente faz com que a gente entenda que ele realmente não é alguém hábil politicamente. Por isso que ele é quadro e não político. Agora, isso não prejudica o governo, Joel? Uma fala dessa? Uma fala dessas revela, de fato, um pouco de insensibilidade, mas o que prejudica mais, na prática, é a situação que o país se encontra. E essa situação, com relação às chuvas, não é culpa só deste governo, não. Isso vem sendo construído. O Brasil
Uma coisa é verdade, a nossa malha elétrica está mais preparada hoje em dia para essa baixa, para essa seca, para a baixa dos reservatórios, do que estava lá em 2001, quando teve o apagão. A gente tem uma malha muito mais robusta hoje em dia. A questão é que a base, a infraestrutura ambiental, da qual o nosso país precisa em todos os setores, essa está cada vez mais frágil. E a devastação ambiental no Brasil continua. Veja, o que tem a ver, mas a devastação com chuva, o regime de chuvas brasileiro, além de ser afetado pelo aquecimento global, ele também é afetado pelas florestas do Brasil. E quanto menos florestas, menos chuva para o agro, que inclusive esse ano deve ter a safra menos boa do que o previsto, justamente pela seca. Quanto menos chuva, mais dificuldade de gerar energia, menos água nos reservatórios que abastecem as cidades. Enfim, a gente já tem partes da caatinga brasileira se desertificando, virando deserto mesmo. Quem sabe isso não começa a acontecer no Cerrado em algum momento. Infelizmente, a gente está caminhando para lá. A gente sabe como o governo Bolsonaro tem sido desastroso na preservação ambiental, mas eu repito, não é só ele. Hoje em dia, o Congresso apresenta um risco até maior para a preservação ambiental do que as próprias atitudes do governo com as leis que eles querem liberalizar e soltar tudo, dar tudo em nome de interesses financeiros que ganham no curto prazo, mas comprometem todo o país, o desenvolvimento de todo o país no longo prazo. É o que está acontecendo agora neste país.